Preste atenção nestas imagens registradas por um passageiro durante um voo internacional, mostrando um homem aparentemente tranquilo ao lado de um crocodilo taxidermizado vestido com roupas vintage. Número 1. O sorriso ao lado do crocodilo. Você está vendo um homem na faixa dos 60 anos, sorrindo para a câmera na classe executiva, acomodado ao lado do que parecia ser um crocodilo taxidermizado usando roupas antigas. Ele parecia relaxado, até mesmo contente. Saboreava sua refeição enquanto posava com aquele companheiro de viagem incomum, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Mas, olhando com mais atenção para o crocodilo, dava para notar como ele estava cuidadosamente posicionado, preso ao assento com tiras próprias. Aquilo não era apenas um colecionador excêntrico exibindo uma peça curiosa. Aquele réptil empalhado estava prestes a se tornar uma das principais provas em um dos casos mais perversos de contrabando internacional e assassinato dos últimos tempos. E o homem sentado ao lado dele tinha menos de 4 horas de vida. Você já viu algo tão estranho que sentiu a necessidade imediata de tirar uma foto? Foi exatamente isso que aconteceu com os passageiros do voo Air Europa, número AI-891, que partiu de Estocolmo com destino a Abu Dhabi. Lá, ocupando um assento de categoria Premium, estava um crocodilo taxidermizado em tamanho real, vestido com um colete de safari e algo que lembrava o traje de um explorador antigo. O responsável por esse espetáculo era Gerald Anderson, um antiquário sueco de 61 anos que havia construído uma carreira respeitável ao longo de cerca de 3 décadas, comprando e vendendo artefatos históricos. Gerald tinha uma esposa, 2 filhos adultos e uma casa confortável em Uppsala. Para os vizinhos, ele era aquele sujeito simpático, sempre pronto para contar histórias interessantes sobre suas viagens. Curadores de museus em toda a Escandinávia reconheciam seu nome. Ele parecia um homem que havia descoberto como ganhar a vida fazendo o que realmente amava. No dia 8 de maio de 2017, Gerald embarcou naquele voo levando sua carga em comum e contou aos comissários que se tratava de uma peça vitoriana taxidermizada, destinada a um colecionador particular. A companhia aérea havia concedido uma autorização especial depois que ele pagou por um assento extra e apresentou documentação formal. Os passageiros acharam tudo muito divertido. Alguns tiraram fotos. Gerald parecia gostar da atenção, posando alegremente ao lado de seu companheiro crocodilo. O que ninguém naquele avião sabia, e talvez nem o próprio Gerald compreendesse totalmente, era que ele estava voando diretamente rumo à própria morte. O crocodilo não era apenas um objeto peculiar. Ele era um verdadeiro cavalo de Troia transportando milhões de euros em tesouros roubados. E as pessoas que colocaram Gerald naquele avião não tinham a menor intenção de deixá-lo concluir a entrega. Número 2. A chegada em Abu Dhabi e o crocodilo desaparecido. O voo aterrissou em Abu Dhabi na noite de 8 de maio de 2017. Os passageiros desembarcaram normalmente. Gerald Anderson recolheu sua bagagem de mão, mas deixou o crocodilo para ser tratado como carga especial. Após passar pelo controle de passaporte, ele sumiu pelos corredores do aeroporto. Nunca mais seria visto com vida. É aqui que as coisas começam a se tornar estranhas. Quando os funcionários responsáveis pelo setor de cargas foram buscar o crocodilo taxidermizado para a inspeção alfandegária, perceberam que não conseguiam localizar o passageiro que havia despachado aquele item incomum. Seguindo o protocolo, eles o transferiram para a área de cargas não reclamadas. Passou um dia. Depois 2. Depois 3. No dia 12 de maio de 2017, os agentes da alfândega decidiram abrir a peça para a inspeção. O que encontraram ali dentro os levou a entrar em contato imediato com a Interpol. O crocodilo havia sido aberto e esvaziado com precisão cirúrgica. Em seu interior, cuidadosamente organizados e protegidos por camadas de espuma, estavam 51 artefatos. Havia estatuetas de ouro da antiga Mesopotâmia, escaravelhos e amuletos do Egito, peças de jade chinesas da dinastia Ming e joias pré-colombianas. O valor total estimado ultrapassava 7.200.000 euros. E cada item, sem exceção, era roubado. Enquanto os agentes da alfândega faziam essa descoberta chocante, trabalhadores do setor de manutenção do Terminal 2 encontraram o corpo de Gerald Anderson em um corredor restrito próximo à área de retirada de bagagens.
Ele estava encostado em uma parede e, à primeira vista, parecia ter sofrido um ataque cardíaco. O próprio médico legista inicialmente acreditou nisso. Até que o laudo toxicológico ficou pronto. Número 3. Um assassinato silencioso. Gerald havia recebido uma dose enorme de succinilcolina, um potente agente paralisante utilizado em anestesias cirúrgicas. Nas mãos certas, trata-se de uma ferramenta médica. Nas mãos erradas, uma arma quase perfeita para assassinato. O composto provoca paralisia completa e falência respiratória. E o pior é que a vítima permanece consciente até o fim, incapaz de se mover, respirar ou gritar. A morte chega em poucos minutos e a substância se degrada rapidamente no corpo, tornando-se quase impossível de detectar. Quase, mas não totalmente. A polícia de Abu Dhabi abriu uma investigação por homicídio e em poucas horas a Interpol conectou os elementos. Um mensageiro assassinado, uma carga abandonada repleta de antiguidades roubadas e um esquema que claramente não era um caso isolado, mas sim uma operação criminosa de grande escala internacional. Os investigadores precisavam responder à primeira grande pergunta. Para quem Gerald Anderson realmente trabalhava? Começaram desmontando cada aspecto de sua vida. Registros bancários revelaram que, nos últimos 11 meses, Gerald havia recebido transferências que somavam 285 mil euros, provenientes de uma empresa chamada Nordic Heritage Acquisitions, registrada no Panamá. A empresa, porém, não passava de uma fachada, sem endereço real, sem funcionários. Apenas um nome elaborado para movimentar dinheiro sem deixar rastros. Depois vieram os registros telefônicos. Neles havia algo ainda mais intrigante. Nas 48 horas anteriores ao voo, Gerald trocou 17 mensagens de texto com um número desconhecido. As mensagens eram breves, profissionais e um tanto frias. Carga assegurada. Voo confirmado, aguardando instruções na chegada. Mas havia uma mensagem que se destacava. Ela foi enviada na manhã de 8 de maio, apenas algumas horas antes de Gerald embarcar. Confie em mim, tudo vai correr sem problemas. Vou encontrá-lo no aeroporto para garantir a entrega segura. A assinatura era de uma mulher chamada Katarina Vulov, e foi aí que os detetives sentiram o sangue gelar. Número 4. A mulher do assento. 12 filas atrás. Katarina Vulov estava no mesmo voo. Ela viajou sob outro nome, usando um passaporte norueguês que mais tarde seria comprovado como falsificado com extrema habilidade. O reconhecimento facial, no entanto, acabou revelando sua verdadeira identidade ao ser comparado com imagens de câmeras do aeroporto. Ela se sentou 12 fileiras atrás de Gerald na classe executiva. Assistiu enquanto ele sorria ao lado do crocodilo. Depois o seguiu discretamente ao desembarcar. As filmagens do Terminal 2 mostram a sequência. Às 9 horas e 47 minutos da noite, em 8 de maio, Gerald aparece perto da esteira de bagagens, olhando o telefone. Às 9 horas e 53 minutos, uma mulher se aproxima. Ela veste um uniforme de companhia aérea, posteriormente identificado como roubado de um armário na área restrita de funcionários. Eles conversam rapidamente. Ela aponta para um corredor. Gerald a acompanha. Aquele corredor levava exatamente à área de manutenção onde seu corpo seria encontrado. A mulher uniformizada era Katarina Vulov, e os investigadores estavam prestes a descobrir que ela era apenas a superfície visível de algo muito mais sombrio. Número 5. A fantasma da Interpol. Katarina Vulkov, ou Katarina Vulkov, como aparecia em outros registros, era considerada um fantasma. Assim estava descrita nos arquivos da Interpol. Nascida em Moscou em 1969, ela trabalhou para uma empresa privada de segurança suspeita de manter vínculos com serviços de inteligência russos. Em 2003, desapareceu completamente dos registros oficiais. Depois disso, seu nome começou a surgir em relatórios de inteligência vinculados a atividades criminosas em vários países da Europa. Tráfico de arte, lavagem de dinheiro, assassinatos por encomenda, operações clandestinas de segurança. Mas ela nunca havia sido presa. Nunca fora formalmente acusada. Nunca havia uma foto suficientemente clara para confirmar sua identidade, até surgir aquela imagem do aeroporto de Abu Dhabi. Só que mesmo sendo letal, Katarina não era a mente por trás da operação. Ela era uma peça de um mecanismo muito maior e muito mais antigo.
O esquema de contrabando que levou Gerald Anderson à morte existia havia anos e incluía uma rede inteira de pessoas espalhadas por diferentes países. E foi o próprio crocodilo taxidermizado que ofereceu a primeira pista concreta. Número 6. A peça vitoriana que não deveria estar ali. Os especialistas forenses analisaram o crocodilo e confirmaram que ele era um exemplar original da era vitoriana, preparado em 1891 por um taxidermista londrino famoso. Registros indicavam que a peça fazia parte do acervo do Museu de História Natural da Noruega, em Oslo. Segundo o inventário do museu, o crocodilo havia sido dado como desaparecido em 19 de fevereiro de 2017, quase 3 meses antes do voo fatal de Gerald. Quem registrou o desaparecimento foi a doutora Elizabeth Turnquist, especialista em conservação, com 48 anos, funcionária do museu havia 16 anos. Quando a polícia norueguesa foi até seu apartamento em 18 de maio de 2017, encontrou o local vazio. Vizinhos afirmaram que não havia semanas. Seu carro estava na garagem, o telefone desligado. Elizabeth havia desaparecido, mas deixado para trás algo decisivo: seu laptop. No histórico de navegação foram encontradas trocas de e-mails criptografados com alguém identificado apenas como AR. Nas mensagens, detalhes sobre o furto do crocodilo, conversas sobre o pagamento, 38 mil euros, e instruções para entregar a peça a um contato na Suécia. Esse contato sueco era Gerald Anderson. Os registros bancários de Elizabeth mostravam que ela recebia pagamentos suspeitos havia anos. Começaram tímidos, com valores pequenos. Depois aumentaram gradualmente. Ela usava seu cargo e sua expertise para selecionar peças valiosas que poderiam sumir sem levantar suspeitas imediatas. Tinha sido ela quem organizou o suposto empréstimo do crocodilo para uma exposição itinerante. Exposição esta que nunca existiu. No dia 4 de junho de 2017, trilheiros encontraram o corpo de Elizabeth em uma cova rasa numa floresta próxima a Bergen. Ela estava morta havia aproximadamente 12 semanas, assassinada por volta de 11 de março de 2017, apenas 3 semanas após o desaparecimento do crocodilo. Causa da morte: traumatismo craniano provocado por golpes contundentes. Elizabeth havia sido paga e logo depois eliminada. Número 7. O artista da taxidermia que sabia demais. A investigação revelou uma segunda vítima, ainda mais próxima do centro da operação. Seu nome era Marcus Lindgren, um taxidermista de 29 anos que mantinha um pequeno ateliê em Estocolmo. Ele era especializado na restauração de peças antigas e prestava serviços para museus. Talentoso, cuidadoso, admirado pelos colegas e profundamente apaixonado pelo próprio trabalho. Marcus fora dado como desaparecido por sua irmã mais nova em 17 de março de 2017. A polícia tratou inicialmente como um caso comum de pessoa desaparecida. Até que a Interpol o vinculou à investigação do crocodilo. A análise forense da peça revelou traços microscópicos inconfundíveis, compostos químicos específicos, marcas de ferramentas, padrões de costura característicos, todos compatíveis com o estilo e os materiais encontrados no ateliê de Marcus. Ele era quem havia esvaziado o crocodilo e criado a estrutura interna para esconder os artefatos. O trabalho era minucioso, exigia horas de concentração absoluta e era indiscutivelmente obra dele. Só que Marcus cometeu um erro fatal: documentou o processo. Em seu ateliê, investigadores encontraram um cartão de memória escondido, contendo fotos da peça em diferentes estágios de preparação, imagens de detalhes internos e até fotografias das relíquias sendo encaixadas na cavidade do animal. E havia mais. No cartão, encontraram imagens de telas com mensagens de texto, capturas que Marcus fizera como prova. Nas mensagens, ameaças diretas: conclua o trabalho ou sua irmã morre. Sem polícia ou ela desaparece. Se contar a alguém, saberemos. Marcus estava aterrorizado. As mensagens datavam de 7 a 14 de março de 2017. Ele fez o que mandaram, terminou o serviço e permaneceu calado. Seu corpo foi encontrado em 11 de junho de 2017, dentro de um container no porto de Gotemburgo. Ele havia sido sufocado, provavelmente com um saco plástico, por volta de 19 de março,
poucos dias após concluir a modificação do crocodilo. Assim como Elizabeth, Marcus foi pago e depois morto para garantir seu silêncio. Número 8. A confissão que mudou tudo. 3 pessoas mortas, 51 artefatos roubados, milhões de euros circulando por empresas de fachada e, em algum ponto acima de todos, a figura misteriosa identificada apenas pelas iniciais AR. Era preciso descobrir quem realmente comandava tudo isso. A grande virada da investigação veio de uma fonte inesperada. Um curador de museu corrupto que, ao ser pego, decidiu negociar sua liberdade. Seu nome era Dr. Helmut Schneider, 56 anos, vice-diretor de antiguidades de um importante museu bávaro. Ele estava desviando peças havia 7 anos. Quando foi preso em 2 de julho de 2017, acusado de fraude em um caso paralelo, percebeu que poderia trocar informações por uma redução da pena. E ele sabia muito, muito mais do que qualquer outro suspeito até então. Helmut não apenas conhecia o crocodilo, ele conhecia a operação inteira e estava disposto a contar tudo para ter uma chance de escapar de décadas na prisão. Foi ele quem revelou o nome por trás da sigla AR, Adriana Ramos. Adriana, de 49 anos, com dupla cidadania espanhola e colombiana, era dona de galerias de arte sofisticadas em Madrid e Bogotá. No mundo oficial, era uma figura respeitada, consultora de museus, especialista em autenticação e curadora de exposições importantes. Parecia a imagem perfeita da elite cultural internacional. Mas, por trás disso, havia outra Adriana, uma criminosa extremamente inteligente, paciente e meticulosa. Segundo Helmut, ela comandava uma rede de contrabando de antiguidades desde pelo menos 2009. Ela formava alianças com funcionários corruptos de museus em vários países, pagando para obter informações privilegiadas sobre sistemas de segurança, inventários e peças que poderiam desaparecer sem levantar suspeitas imediatas. O próprio Helmut trabalhava para ela desde 2010, recebendo quase 420 mil euros ao longo de 7 anos por dados internos e facilitação de furtos. Ele detalhou como a operação funcionava. Adriana selecionava as peças desejadas usando seus informantes infiltrados. Depois planejava o furto, frequentemente com o envolvimento direto do próprio curador corrupto. Os itens eram passados para especialistas como Elizabeth, que realizavam o desvio, depois para restauradores como Marcus, responsáveis pela ocultação, e, por fim, para mensageiros como Gerald, que transportavam as peças para colecionadores bilionários do Oriente Médio e da Ásia, todos dispostos a pagar milhões por artefatos sem fazer perguntas. E segundo Helmut, qualquer pessoa capaz de identificar Adriana era eliminada após cumprir seu papel. Além disso, ele entregou e-mails, registros financeiros e detalhes de outros furtos vinculados à organização. 19 peças recuperadas no crocodilo tinham ligação direta com museus nos quais Helmut tinha entrada privilegiada. Ele também mencionou o nome do executor de Adriana, Pavli Sokolov, ex-oficial de inteligência militar russa, que atuava como segurança pessoal da criminosa e, quando necessário, como assassino contratado. E então veio a revelação que completou o quebra-cabeça. Pavli era marido de Katarina Volkov. Eles trabalhavam como uma dupla. Número 9. A sombra da mentora no voo. Com as novas informações, os agentes da Interpol voltaram a examinar todos os detalhes do voo em que Gerald transportara o crocodilo. As imagens do passageiro que havia fotografado o homem sorrindo ao lado da peça foram analisadas quadro a quadro, pixel a pixel. E foi nisso que encontraram algo perturbador. Refletida na janela do avião, quase imperceptível, havia uma figura feminina. Não era uma comissária de bordo. Não era uma passageira aleatória. Era Adriana Ramos. Os registros da companhia aérea confirmaram que uma passageira usando o nome Carmen Delgado havia viajado na classe executiva, sentada 7 fileiras atrás de Gerald. A foto do passaporte batia com o rosto de Adriana. O documento era falso, mas com um nível de sofisticação que explicava como ela atravessava fronteiras havia anos sem ser detectada. Adriana estava supervisionando tudo pessoalmente. Ela queria garantir que o crocodilo chegasse ao comprador, um colecionador saudita que já havia transferido 10.880.000 euros para uma de suas empresas de fachada e concluir a transação que a deixaria ainda mais rica. Mas quando percebeu que a alfândega estava demonstrando interesse incomum naquele item não reclamado,
soube imediatamente que o plano havia sido comprometido. Gerald então se tornou um risco. Ele sabia demais. Ele podia identificá-la. E assim, ela acionou Catarina, preparou o uniforme roubado e ordenou a execução de Gerald antes que ele conversasse com qualquer autoridade. O que Adriana não previu era que o laudo toxicológico revelaria a succinilcolina, que as câmeras do aeroporto seriam tão nítidas, que um curador corrupto, com medo de passar o resto da vida preso, abriria a boca. Depois de anos operando nas sombras, sua confiança seria sua ruína. Número 10. O Império de Arte Roubada. Conforme os investigadores se aprofundavam na rede de Adriana, descobriram algo ainda mais assustador. A estrutura que ela havia montado era gigantesca, espalhada por vários continentes, sustentada por empresas fantasmas, colecionadores inescrupulosos e funcionários de museus seduzidos por dinheiro fácil. A análise financeira mostrou que Adriana controlava 17 empresas de fachada distribuídas por 8 países, todas com atividades aparentemente legítimas: consultoria de arte, importação e exportação, preservação cultural, mas na prática usadas para esconder transações ilícitas e lavar dinheiro de artefatos roubados. A lista de compradores era impressionante: bilionários em Singapura, Dubai e São Paulo, magnatas da tecnologia no Vale do Silício, e até um membro da realeza europeia que havia comprado um busto romano roubado por 2.300.000 euros. E sua atuação não se limitava à Europa. Adriana tinha contatos na América do Sul, onde peças arqueológicas saqueadas alimentavam seu estoque. Possuía conexões no Sudeste Asiático para adquirir relíquias do Camboja e da Tailândia, e até facilitara o roubo de artefatos indígenas na Austrália e Nova Zelândia, revendendo-os como curiosidades exóticas. Mas o que mais aterrorizou os investigadores foi descobrir o tipo de controle que Adriana exercia sobre seus colaboradores. Ela mantinha dossiês sobre todos, não apenas dados financeiros, mas detalhes pessoais. Endereços de familiares, horários de entrada e saída do trabalho, rotinas diárias, escolas frequentadas pelos filhos. Uma forma fria e eficiente de manter todos obedientes. Foi assim que ela silenciou Marcos. Fotos encontradas em um dos servidores criptografados de Adriana mostravam a irmã dele, Emma, sendo seguida, chegando ao trabalho, fazendo compras, entrando em casa. Tudo sem que ela percebesse. A mensagem era clara: nós sabemos onde encontrá-la. Número 11. As prisões coordenadas. No dia 14 de setembro de 2017, a Interpol coordenou uma operação internacional que atingiu o coração do esquema de Adriana. Foram realizadas 3 ações simultâneas em diferentes países, todas planejadas para impedir qualquer chance de fuga ou destruição de provas. Em Madrid, a polícia espanhola invadiu a galeria de arte de Adriana ao amanhecer. Ela estava em seu escritório particular, já tentando destruir documentos e arquivos digitais quando os agentes entraram. A rapidez com que havia começado a eliminar evidências mostrava o quanto sabia que o cerco estava fechando. Em Londres, autoridades britânicas localizaram e prenderam Pavel Sokolov em uma casa segura. Ele reagiu, mas foi rapidamente dominado. Sua captura era fundamental. Além de ser o braço armado de Adriana, ele estava diretamente ligado às mortes de Elizabeth Turnquist e Marcus Lindgren. Em Moscou, a polícia russa deteve Katarina Volkov no momento em que ela se preparava para embarcar em um voo para a Argentina. A tentativa de fuga indicava que ela já estava ciente da queda iminente da organização, ou que Adriana havia tentado usá-la como bode expiatório final. Durante as buscas nas propriedades ligadas à criminosa, foram encontrados 142 artefatos roubados adicionais. O valor total estimado das peças ultrapassava 31 milhões de euros. Eram itens furtados ao longo de 8 anos, provenientes de museus da Europa, Ásia e América do Sul. Além disso, apreenderam livros-caixa detalhando pagamentos feitos a funcionários corruptos de museus em 12 países. Esses documentos, mais do que qualquer testemunho, deixaram clara a extensão global da operação. Mas a descoberta mais perturbadora foi uma lista com 17 nomes, 11 deles riscados. A investigação confirmou que esses 11 indivíduos, manipuladores, mensageiros, especialistas, haviam morrido depois de concluir algum tipo de trabalho para Adriana.
Elizabeth, Marcus e Gerald eram apenas os casos mais recentes em uma série de mortes planejadas para garantir silêncio absoluto. Número 12. O comprador saudita e a queda final. O comprador saudita envolvido na transação do crocodilo também entrou na mira das autoridades. Seu nome era Hassan Al-Mansour, um empresário de grande influência. Ele foi preso em Riad no dia 19 de setembro de 2017. Inicialmente negou qualquer envolvimento no contrabando. No entanto, os investigadores encontraram a transferência bancária de 10.880.000 euros, além de e-mails negociando a compra e imagens de outros artefatos adquiridos ilegalmente durante 5 anos. Diante das provas, Hassan acabou colaborando, entregando mais detalhes sobre as transações anteriores com Adriana em troca de uma possível redução de condenação. Enquanto isso, os agentes voltaram à foto do avião, aquela em que Gerald aparece sorrindo ao lado do crocodilo. Ao analisarem novamente a imagem, perceberam algo que haviam ignorado na primeira investigação. O sorriso de Gerald parecia natural à primeira vista, mas havia uma tensão sutil em seu olhar, algo quase imperceptível. Agora, sabendo o que ele carregava, o que estava envolvido e o perigo que corria, aquela expressão ganhava novo significado. Gerald provavelmente já sabia que aquela entrega era diferente, que era mais valiosa, que representava um risco maior. Só não sabia quão grande, e não imaginava que seria morto antes mesmo de deixar o aeroporto. Número 13. O julgamento. O julgamento começou em março de 2018 e se estendeu por 11 meses. As provas apresentadas eram implacáveis. A filmagem do avião, com Gerald sorrindo ao lado do crocodilo, foi exibida no tribunal, transformando-se em um símbolo trágico do caso. Uma lembrança vívida de que aquele homem tinha apenas algumas horas de vida após aquela foto. As câmeras de segurança mostravam Catarina se aproximando de Gerald no aeroporto. As análises forenses conectavam Pavle aos assassinatos de Elizabeth e Marcus. Os registros financeiros traçavam uma linha direta entre Adriana e toda a operação criminosa. No dia 7 de fevereiro de 2019, quase 2 anos depois do voo mortal, a sentença foi dada. Adriana Ramos foi declarada culpada de 47 crimes. 3 acusações de conspiração para cometer assassinato, 3 assassinatos encomendados, 24 furtos qualificados, 12 crimes de tráfico de patrimônio cultural, 5 acusações por comandar uma organização criminosa contínua. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Pavle Sokolov recebeu 2 penas de prisão perpétua consecutivas pelos assassinatos de Elizabeth e Marcus. Katarina Volkov recebeu prisão perpétua pelo assassinato de Gerald. Helmut Schneider, por ter colaborado, recebeu 15 anos por furto e conspiração. E Hassan Al-Mansour foi condenado a 12 anos na Arábia Saudita por receptação de bens roubados. As 193 peças recuperadas foram devolvidas aos museus de origem ao longo de 18 meses. O crocodilo taxidermizado, após uma restauração meticulosa que removeu qualquer vestígio de seu uso criminoso, voltou para o Museu de História Natural da Noruega. Hoje ele integra uma exposição dedicada a crimes contra patrimônios culturais, acompanhado de uma placa que conta a história das vidas perdidas devido ao que ele transportou. E assim termina uma das investigações mais complexas e sinistras já conduzidas pela Interpol, um lembrete sombrio de como a ganância pode transformar objetos históricos em armas e pessoas comuns em alvos mortais. O que começou como uma imagem curiosa dentro de um avião se revelou um labirinto de crimes, manipulação e vidas destruídas.